A Selic está em 15% ao ano e o Banco Central acabou de dar pistas que pode cortar os juros em março. Se você não agir agora, vai perder a maior janela de oportunidade dos últimos 20 anos. Olha só o que está acontecendo. A inflação caiu para 4,26% em 2025, o mercado já cortou a projeção da inflação pela terceira vez consecutiva e 70% dos bancos apostam no corte da Selic em março. Isso não é especulação, é movimento real de mercado. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente os 3 investimentos com maior potencial de valorização se você se posicionar antes de março. Vou te explicar por que a janela está se fechando e, no final, como montar a sua estratégia para esse ciclo. Meu nome é Marcelo Salve e aqui você prospera. Bora para o conteúdo do vídeo. No dia 29 de janeiro de 2026, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano pela 5ª vez consecutiva. E olha só, essa é a maior taxa de juros que a gente vê desde julho de 2006, há quase 20 anos. Mas aqui está o detalhe que muita gente não percebeu. No comunicado oficial, o Banco Central sinalizou pela primeira vez que pode começar a cortar os juros em março. Isso é gigante. Vamos entender o contexto. A inflação de 2025 fechou em 4,26%, que está abaixo do teto da meta de 4,5%. Pela primeira vez desde 2023, conseguimos ficar dentro da banda de tolerância. E o mais importante ainda, o mercado financeiro acabou de cortar a expectativa de inflação para 2026 pela terceira vez consecutiva. A projeção agora está em 4%, contra 4,02% da semana anterior. Parece pouco, mas é um movimento consistente de queda. O Banco Central também reduziu sua própria projeção de inflação para 2026, de 3,5% para 3,4%. Quando o próprio Banco Central está mais otimista com a inflação, você sabe que algo mudou no cenário macro. A combinação de uma Selic alta com a inflação cedendo é exatamente o ambiente que antecede um ciclo de corte de juros. E é nesse momento de transição que as maiores oportunidades aparecem. Aqui está a sacada. Quando a Selic está alta, mas todo mundo já sabe que vai cair, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, você ainda consegue travar taxas altíssimas em renda fixa. Segundo, ativos de risco que sofrem com juros altos começam a se valorizar antecipadamente. E terceiro, a janela para se posicionar nesses ativos se fecha rápido, porque o mercado precifica antes do corte acontecer de fato. E olha, isso já está acontecendo. A Bolsa Brasileira está nas máximas históricas, as taxas dos títulos de longo prazo já começaram a cair. O movimento já começou, mas ainda dá tempo de aproveitar a queda da Selic que vem pela frente. Isso não é uma recomendação. Você sempre deve buscar aconselhamento profissional, conhecimento e tomar as suas próprias decisões de investimentos. Então, por que exatamente março? Por que não esperar mais um pouco para ver o que acontece? Deixa eu te mostrar os dados concretos que estão fazendo 70% dos bancos brasileiros apostarem no corte da Selic já na próxima reunião do Copom. Primeira coisa, o Boletim Focus, que é a pesquisa semanal do Banco Central com mais de 100 instituições financeiras, mostrou que o mercado já espera a Selic terminar 2026 em 12,25% ao ano. Isso significa que analistas estão precificando uma queda de 2,75 pontos percentuais ao longo do ano. E para chegar nesse número até dezembro, o ciclo de cortes precisa começar em março. Segunda evidência, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, fez uma pesquisa específica sobre isso e 70% dos bancos responderam que acreditam no corte já em março. Não é achismo, são instituições que movimentam trilhões de reais e têm acesso a todas as informações macroeconômicas. Esses bancos não apostam por intuição, eles analisam dados de inflação, ata do Copom, projeções de PIB, tudo. E tem mais, a expectativa não é de um corte tímido. O mercado está precificando um corte de 0,5 pontos percentuais, meio ponto. Isso levaria a Selic de 15% para 14,5% logo de cara. Pode parecer pouco,
mas em um ano, com cortes sucessivos, a taxa pode cair quase 3 pontos percentuais. E cada décimo de ponto que a Selic cai muda completamente a dinâmica de rentabilidade dos investimentos. Agora vem a parte crítica. O mercado sempre se antecipa. Quando o corte de março acontecer de fato, os ativos que se beneficiam da queda de juros já terão subido. E é assim que funciona. Quem espera a certeza absoluta paga mais caro. Quem se posiciona antes, com base em probabilidade alta e dados concretos, pega a valorização completa. E com 70% de consenso entre os bancos e sinalizações claras do Banco Central, a probabilidade aqui não é especulação, é leitura de cenário. Vamos ao primeiro investimento, renda fixa pré-fixada. E olha, esse aqui é o mais direto de todos, porque a matemática é cristalina. Hoje você consegue travar CDBs, LCIs e LCAs pagando entre 14% e 15,5% ao ano, dependendo do emissor e do prazo. Vamos usar um exemplo prático. Um CDB de um banco médio pagando 15% ao ano bruto. Se você aplicar R$100 mil hoje e deixar por 2 anos, vai ter aproximadamente R$132 mil no vencimento, já descontado o imposto de renda. Isso é 32% de ganho real garantido, previsível. Agora imagine o seguinte cenário. Você espera março chegar, o Copom corta a Selic para 14,5%, depois 14% e em junho a taxa está em 13,5%. Qual vai ser a taxa de um CDB pré-fixado nesse momento? No máximo 13% ao ano, provavelmente menos. Você perdeu 2 pontos percentuais de rentabilidade por ter esperado 3 meses. Em R$100 mil aplicados por 2 anos, isso representa uma diferença de ganhar 32 mil ou ganhar 26 mil. São 6 mil que evaporam por hesitação. E tem um detalhe técnico importante aqui. Quando você trava uma taxa pré-fixada alta e a Selic cai, o seu título se valoriza no mercado secundário. Isso significa que se você precisar resgatar antes do vencimento, você não só não perde dinheiro, como pode até ganhar com a marcação a mercado. Isso é uma proteção adicional que muita gente não considera. A estratégia aqui é clara. Você olha para os bancos médios bem avaliados, procura CDBs, LCIs ou LCAs com liquidez diária ou prazo compatível com seu planejamento e trava a maior taxa que conseguir agora. Não precisa colocar todo o patrimônio, mas uma parcela significativa da sua reserva de oportunidade deveria estar travada nessas taxas antes de março. E se você não sabia que dá para travar 15% ao ano com segurança do FGC e ainda ter potencial de ganho de marcação a mercado, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo novo. Segundo investimento, títulos públicos atrelados à inflação, os IPCAs mais com vencimento longo, como o Tesouro IPCA mais 2060. E esse aqui é para quem entende que o jogo da renda fixa de verdade se joga no longo prazo. Hoje você consegue comprar o Tesouro IPCA mais 2060 pagando a inflação mais 7% ao ano. Vamos destrinchar o que isso significa na prática. Se a inflação média dos próximos 4 anos for 4% ao ano, você vai estar ganhando 11% ao ano real. Se a inflação fechar em 3%, você ganha 10%. Ou seja, independente do cenário inflacionário, você tem um retorno real garantido acima de 7% ao ano. Pouquíssimos ativos no mundo entregam isso com o nível de segurança do Tesouro Nacional. E aqui eu gostaria de dar uma explicação especial, porque muitos seguidores do canal confundem a segurança do Tesouro Nacional com questões políticas de governo. A segurança do Tesouro Nacional está relacionada à capacidade soberana de o país honrar com as suas dívidas em moeda própria. O Brasil emite seus títulos em reais e o Tesouro Nacional, como emissor da moeda, tem a capacidade técnica de sempre pagar as suas obrigações. Isso é completamente diferente de uma empresa privada ou mesmo de um banco que dependem de receitas operacionais ou reservas limitadas. Por isso, os títulos públicos sempre são considerados os ativos mais seguros de um país, independente de quem esteja no governo. É a matemática financeira, não opinião política. Mas aqui vem a sacada que pouca gente percebe. Quando a Selic cai, os títulos de longo prazo atrelados ao IPCA se valorizam no mercado. Por quê?
porque a taxa futura que você travou fica mais atrativa comparada com as novas emissões. Se você comprou o IPCA mais 7% hoje e daqui a 6 meses o governo está emitindo IPCA mais 6,2%, o seu título vale muito mais, mas muito mais. Vou te dar um exemplo histórico. Entre 2016 e 2017, quando a Selic começou a cair de 14,25% para 7%, quem tinha títulos IPCA mais longos comprados no topo dos juros teve ganhos de 30% a 40% só com marcação a mercado, além do rendimento nominal do título. Isso acontece porque o prêmio que esses títulos pagavam ficou muito mais acima do que o mercado estava oferecendo depois. Mas muita atenção aqui. Quanto maior o duration do título, maior é a volatilidade. O IPCA mais 2060 tem um duration altíssimo, mais de 30 anos. Isso significa que pequenas variações na taxa de juros de mercado causam grandes oscilações no preço do título no curto prazo. Se você comprar hoje e precisar vender daqui a 6 meses porque surgiu uma emergência, pode estar vendendo com prejuízo mesmo que a tendência de longo prazo seja positiva. Duration é a sensibilidade a juros e sensibilidade significa volatilidade. Por isso, esse investimento só faz sentido se o seu horizonte for realmente o longo prazo. No mínimo 5, idealmente 10 anos ou mais. Garanta que seu perfil de investidor e seu horizonte de investimentos estejam completamente alinhados com a característica desse ativo. Não é para reserva de emergência, não é para objetivo de curto prazo, é para construção de patrimônio de longo prazo com taxa excepcional. E olha, não estou falando de especulação. Mesmo que você segure até 2060 e ignore completamente a marcação a mercado, você tem IPCA mais 7% garantido por 34 anos. Isso constrói patrimônio de verdade. Mas se você entender o movimento macro e aproveitar a valorização quando a Selic cair, você antecipa ganhos que levariam anos para se materializar. É o melhor dos dois mundos. Segurança de longo prazo com oportunidade tática de curto. A alocação ideal aqui depende do seu perfil, mas títulos IPCA mais longos deveriam fazer parte de qualquer carteira de aposentadoria ou construção de patrimônio de longo prazo. E se vai comprar, compra antes de março, porque depois do primeiro corte a taxa vai cair. Terceiro investimento, Small 11, o ETF de Small Caps da B3. Esse aqui é o mais interessante dos três, porque combina oportunidade com timing de ciclo econômico. Vamos aos fatos. Em 2025, mesmo com a Bolsa Brasileira subindo forte e o Ibovespa valorizando mais de 34%, as Small Caps ficaram para trás. O Small 11 não acompanhou esse rally das grandes empresas. E não é só questão de performance, é questão de valuation. Hoje, o Small 11 está sendo negociado com um índice de preço sobre lucro de aproximadamente 10 vezes, enquanto a média histórica desse ETF fica em torno de 15 vezes. Isso significa que as Small Caps estão 33% mais baratas do que deveriam estar pela sua média histórica. Só de voltar para a média sem crescer absolutamente nada, você tem um potencial de valorização de 50%. Agora vem a pergunta. Por que as small caps ficaram para trás mesmo com a bolsa subindo? A resposta é juros. Small caps são empresas menores, com menos acesso a crédito barato, com mais dívida proporcionalmente ao seu tamanho e que sofrem muito mais com juros altos do que as empresas gigantes do Ibovespa. Quando a Selic está em 15%, as small caps pagam 18%, 20%, às vezes 22% ao ano de juros nas suas dívidas. Isso corrói a margem, reduz lucro e afasta o investidor. Mas aqui está a virada. Quando a Selic começa a cair, as small caps são as primeiras a se beneficiar de forma desproporcional. Por quê? Porque o custo da dívida cai mais rápido para elas do que para qualquer outro segmento. Se a Selic cai 3 pontos percentuais ao longo de 2026, uma small cap que pagava 20% de juros pode passar a pagar 16%. E isso vai direto para o resultado.
aumenta lucro, melhora fluxo de caixa e o mercado reprecifica a ação. É efeito alavancado. Se você nunca tinha pensado em small caps como oportunidade de ciclo de juros, deixe seu like. E tem mais. Small caps têm um potencial de crescimento muito maior do que empresas já consolidadas. Uma empresa pequena pode dobrar de tamanho em 3 anos. Uma gigante do Ibovespa não. Quando você junta valuation depreciado com ciclo de juros favorável, com potencial de crescimento orgânico, você tem a trifeta perfeita para a valorização. O Small 11 te dá exposição diversificada a esse universo. Você não está apostando em uma empresa específica, você está apostando no segmento como um todo. E historicamente, em ciclos de queda de juros no Brasil, as small caps sempre superam as large caps. Sempre. Olha 2016 a 2017. Olha 2019 a 2020. O padrão se repete. Agora atenção, small caps são mais voláteis. Tem dia que sobe 3%, tem dia que cai 3%. Não é para quem tem estômago fraco, mas se você consegue segurar a volatilidade e entender que está comprando valor com um desconto no início de um ciclo favorável, o risco-retorno aqui é bem atrativo. E historicamente, quando o ciclo de juros vira, as small caps não só recuperam a performance perdida, como tendem a superar o Ibovespa nos meses seguintes. É um padrão que se repete em transições de ciclo, lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos. Os 3 ativos que eu trouxe aqui são extremamente sensíveis a variações de taxa de juros e por isso mesmo representam oportunidades quando você entende o timing do ciclo. Se você decidir se posicionar, garanta que esteja ajustado à sua carteira, horizonte de investimento, perfil de risco e que isso ocorra antes do corte de juros. Então vamos amarrar tudo aqui e entender por que a janela de março é tão crítica. Porque não adianta você entender a oportunidade e deixar para depois. Primeiro ponto, mercado financeiro não espera. O mercado precifica expectativas, não realidades. Quando 70% dos bancos acreditam que o corte vai acontecer em março, eles já começaram a ajustar posições em fevereiro. Quando o Banco Central confirma o corte em março, os ativos sensíveis a juros já subiram 10, 15, às vezes 20%. Você não pega a valorização completa se entrar depois da notícia. Você pega o resto e o resto é sempre menor. Segundo ponto, cada um dos 3 investimentos que eu trouxe aqui reage diferente ao corte, mas todos reagem. A renda fixa pré-fixada perde rentabilidade nas novas emissões, então quem travou 15% antes fica com vantagem permanente. Os títulos IPCA mais longos valorizam por marcação a mercado. E quanto antes você compra, maior o ganho de capital. E o Small 11 começa a rodar porque o mercado antecipa a melhora nos resultados das empresas pequenas com os juros mais baixos. Terceiro ponto, você não precisa acertar o timing perfeito. Ninguém acerta. O que você precisa é estar se posicionando antes do movimento óbvio acontecer. Se você compra em janeiro, fevereiro, início de março, você está bem. Se você espera a ata do Copom de março para confirmar, você já perdeu metade da oportunidade. Timing perfeito não existe. Janela de oportunidade existe. E olha, não estou falando para você colocar 100% do seu patrimônio em um desses 3 ativos. Estou falando para você ter exposição aos 3 de acordo com o seu perfil. Uma parte em pré-fixado para travar um ganho certo, uma parte em IPCA mais longo, se seu horizonte permite, e uma parte em Small 11, se você aguenta a volatilidade e acredita no ciclo. Diversificação dentro da mesma tese macro. Isso é construção de carteira inteligente. A janela está aberta agora. Em março ela começa a se fechar. Em abril já fechou. Não é pressão, é calendário. O ciclo econômico não espera ninguém. E quem entende isso sai na frente. Então vamos fechar aqui com a lição principal desse vídeo. O que eu trouxe não é uma recomendação de onde você deve colocar o seu dinheiro. É uma análise de cenário macro baseada em dados concretos. Selic em 15%, inflação cedendo para 4,26%, Banco Central sinalizando o corte,
70% dos bancos apostando em março. Esses são fatos verificáveis, não opiniões. E os 3 investimentos que eu mostrei representam diferentes formas de se posicionar caso você decida aproveitar esse momento de transição no ciclo de juros. Renda fixa pré-fixada oferece previsibilidade e segurança. Títulos IPCA mais longos combinam proteção inflacionária com potencial de valorização, mas exigem horizonte de longo prazo e tolerância à volatilidade. E Small 11 representa exposição a empresas menores que historicamente se beneficiam de uma forma desproporcional em ciclos de quedas de juros, mas com um risco e volatilidades maiores. Cada um desses ativos tem características específicas, riscos diferentes e se adequa a perfis e objetivos distintos. O importante aqui é você entender o contexto macro, entender como cada classe de ativo reage a mudanças na taxa de juros e tomar as suas próprias decisões com base no seu perfil de risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros. Conhecimento é a ferramenta, a decisão é sempre sua. O ciclo econômico está mudando, se você vai fazer algo com essa informação ou não, depende completamente da sua situação individual. E você? Já está se posicionando em algum desses 3 investimentos ou está esperando mais confirmações do mercado? Conta nos comentários qual deles faz mais sentido para o seu perfil e por quê. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o ciclo de juros e as oportunidades que ele cria, compartilha com quem precisa dessas informações. E já que estamos falando da Selic, corte de juros e oportunidades de investimentos, tem um vídeo aqui no canal que você precisa assistir. A verdade sobre a Selic que ninguém conta. Nele eu explico por que o trade da Selic não é tão rápido e fácil quanto parece. E isso vai te ajudar a ter expectativas realistas sobre o ciclo que está começando. Fica aqui no canal e assiste agora. Vamos prosperar juntos? Te espero no próximo vídeo.